última aula a gente falou sobre o que mesmo? E eu voltei. As parábolas de Jesus. Então por que Jesus ele falava por parábolas? Então, no capítulo 13, versículo 10 ao 11, né? Dando continuidade à aula passada, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Ou seja, Jesus fala aqui que ele fala por parábolas para que os mistérios de Deus também sejam revelados àqueles que se interessam, né, em o ouvir. E ele vai dizer, pois aos que têm se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo ouvindo não ouvem, nem entendem. Jesus, por meio das parábolas, comunicava os mistérios do reino de Deus, coisas ocultas, né? E também ele fala de pessoas aqui, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, ele está falando de pessoas que rejeitaram a cruz, rejeitaram a ele, e pessoas que deram ouvido a eles, aqueles que têm, né, que têm o conhecimento acerca do reino de Deus, mas que não querem o aceitar, não querem ouvi-lo, é retirado até o que eles têm de conhecimento, até do que lhes foi dado de conhecimento. E ele vai dizer assim: mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então veja bem, são pessoas que se tornaram surdas voluntariamente. É uma cegueira voluntária, é uma estupidez voluntária mesmo, né? E olha o que ele vai falar, de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ou seja, eles endureceram o coração deles, por isso que eles não veem. Não é que Deus cegou eles, para que eles não chegassem ao conhecimento de Jesus e da salvação e do reino de Deus, mas porque é um povo que ouve de mau grado. Ele vai dizer, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E é verdade, eles viam, ouviam, mas não compreendiam, não entendiam, né? E ele vai dizer, verso 15, porque o coração, olha por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja bem, né? O povo que ouviu com o coração endurecido, taparam os ouvidos para aquilo que Jesus estava dizendo, né? E ele vai dizer, bem-aventurado, porém, mais do que felizes é a bem-aventurança, é os duas vezes amém, né? Porém os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque você pode enxergar e ouvir, você pode não ser cego e surdo, e não ser surdo, e mesmo assim ser cego e surdo espiritualmente. Você pode ver fisicamente, pode ouvir fisicamente, mas espiritualmente você pode ser cego e surdo, né? Então é isso que esse povo ele estava surdo espiritualmente e cego espiritualmente.
É isso que a palavra está dizendo. Não está falando de coisas físicas. Então ele fala assim, ó, eles resistiram, o coração deles endureceram, de mau grado eles ouviram, então Deus estava diante deles em Cristo e eles não puderam o ver e nem o ouvir, porque eles mesmos resistiram a Ele, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o endurecimento de coração. A gente tem que tomar cuidado com o endurecimento de coração. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ele está falando aqui justamente de profetas, né, de justos do Antigo Testamento, homens de Deus, que creram nele, que viram a vinda dele, viram as coisas que Deus fez através dele, da encarnação do Filho, e quiseram ver essas coisas e não viram, profetizaram acerca dele, falaram dos dias deles, como Isaías, no capítulo 6 de Isaías, essa profecia. Falou de Jesus, viu a encarnação dele, né? O próprio Isaías falou que Jesus, ele nasceria, a Virgem daria a luz, né? Ele viu o nascimento do Messias. Ele desejou estar aquele dia e não estava, todavia aquelas pessoas, discípulos que estavam próximos dele, ouvindo e vendo as coisas espirituais que estavam acontecendo, ele diz, mais do que felizes são vocês, por isso, porque estão compreendendo as coisas do reino de Deus. Se você ver lá no 34, capítulo 13, 34 e 35, ele vai falar de novo mais algumas coisas, o porquê que ele fala por parábolas. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Olha só, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Através das parábolas, Jesus ele ensinava verdades que nunca haviam sido reveladas. É o que fala. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então esse era um dos motivos mais esplêndidos que Jesus ele falava por parábolas, né? Coisas que estavam ocultas, que não veio ao conhecimento humano, o oculto aqui é isso, mas que agora com a vinda dele e com a palavra dele proferida, com o ensino dele, né, com a encarnação dele, as coisas espirituais estavam sendo plenamente compreendidas. A consciência humana estava recebendo uma nova revelação de Deus, compreendendo coisas que estavam em oculto, mas que agora se podia ver e compreender pelos olhos não carnais, pelos ouvidos não carnais, mas pelos olhos da fé e pelos ouvidos da fé, pelos ouvidos e olhos espirituais, que é onde o crente anda. Então, encerrado esse assunto das parábolas, capítulo 14, versículo 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes. Esse Herodes aqui não é o Herodes que, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças. Não é ele, é o filho dele. Esse é o tetrarca. Tetrarca quer dizer que ele domina sobre, ele governa sobre um quarto da região onde ele está, por isso chamado de tetrarca. Ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. O que é a fama de Jesus, né? Refere-se aos milagres que Jesus estava realizando, né? Ressuscitando os mortos, curando os enfermos. Isso chegou aos ouvidos dos reis, né, da época e tal. E aí, verso 2: E disse aos que o serviam, o Herodes disse aos que estavam servindo ele ali: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Falando de Jesus, que Jesus era João Batista. E por isso nele operam forças miraculosas. Veja a consciência culpada de Herodes, porque ele havia matado João Batista.
A história vai contar, olha lá. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere. Por que ele meteu João no cárcere? Por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. Porque Herodias, ela era mulher do irmão de Herodes, o Felipe. Então ele pegou a mulher do irmão dele. E ainda mais, a Herodias era sobrinha dele. Entendeu? Então a Herodias ficou com o tio dela, que era Felipe. E aí o irmão de Felipe, que era o Herodes, né, o tetrarca, filho do Herodes o Grande, pegou a mulher do Felipe, pegou a sobrinha dele do tio meu, Então, não, o Herodes, o Felipe, tá vendo? Herodias, mulher do Felipe. Aí o Herodes, que era irmão do Felipe, pegou a mulher dele. Você assistiu do Herodes? No caso, a Herodias era sobrinha dos dois. A Herodias era sobrinha dos dois. Então ele tomou a mulher do Felipe, que era sobrinha dele. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir. E o João Batista, ele não temia as autoridades. Ele, para o próprio rei, ali para o governante da época, ele ficava falando que ele era incestuoso, né? Ele falava: não é lícito você possuir a mulher, ter relações sexuais com a mulher do seu irmão, ela não é sua mulher. Tanto que ele falou que mandaram. E ela é sua sobrinha. Aí olha lá, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Então o que aconteceu? Herodes prendeu a João por causa disso. Porque João acusava o pecado dele e revelava o pecado dele na frente de todo mundo, né? Você vê que coisa interessante, né? Hoje em dia os homens de Deus não têm essa coragem não de virar e falar: olha, meu amigo, você não está no caminho certo, não. Isso que você está fazendo não é de Deus, não. Você está pecando, você está errando. João pagou o preço, pagou com a própria vida dele. Ele prendeu ele. Aí, enquanto ele estava preso, olha o que acontece. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha-o como profeta. Então Herodes não matava, deixou ele preso, não matava ele, porque temia uma revolta do povo, porque o povo via João como profeta. Se ele matasse João, poderia haver uma revolta. Ora, versículo 6: tendo chegado o dia natalício de Herodes, o dia do aniversário dele, né, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, a jovenzinha, né, bonitinha, dançou sexualmente na frente de Herodes, na festa, na presença de todos os convidados dele. Pelo que prometeu com um juramento dar-lhe o que pedisse. Então Herodes ficou fascinado pela jovenzinha, né? Não vou dizer outras. E ele ficou fascinado por ela e prometeu para ela com juramento dar-lhe o que ela pedisse, na frente de todos os convidados dele. Você pensa assim, ele estava no palácio, sentado no trono, todos os convidados ilustres dele, vendo a promessa dele. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então a mãe Herodias, né, instigou a filha a pedir a cabeça de João Batista num prato. Esse prato aqui era o prato de madeira que servia a carne, né? Falou assim: dai-me aqui a cabeça de João Batista num prato. Instigada pela própria mãe, né? Aí verso 9: entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lá dessem. Ou seja, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Então veja, o rei se entristeceu, mas por causa das aparências, para salvar a aparência dele.
porque ele havia prometido. Ele foi e mandou decapitar João. E aqui tem uma lição importante para a gente. Quantas vezes a gente não faz algo, ou faz alguma coisa, para salvar as nossas aparências, né? Para salvar a nossa autoridade, para termos respeito. Mas eu vou pesado, não vai matar. Aqui é mais pesado. Aqui é um pecado maior, mas não deixa de ser quando também a gente Não tem pecadinho nem pecadão? pensa dessa forma. Hoje em dia tá assim também, esses bandidão. O pessoal vai nessas drogas aí, né? Quantos morrem com a droga? Isso, não, eu digo assim, o que eu estou dizendo, Cris, é diferente. O que eu estou dizendo é diferente. Aqui a gente vê que ele quer, para salvar a aparência dele, ele faz uma coisa que nem ele concordava. Né? Para não dizer que a palavra dele voltava. E também para que ele mantesse o status dele. Muitas vezes a gente cai nessa também. Para manter os nossos status, a gente faz até o que a gente sabe que é errado. E acaba fazendo. Para manter a postura. Né? Então vieram os discípulos de João, recolheram o corpo dele, né? E foram, lá no verso 12, e foram e anunciaram, contaram para Jesus o que aconteceu com João. João Batista, vocês sabem, né? Era primo de Jesus. Continuando, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco. Quando Jesus ouviu que o João Batista, né, o seu precursor, que anunciou a sua vinda, foi morto, ele se retira. Ele vai para um lugar deserto, ele vai para ficar sozinho, à parte. Aí olha só, ele se retira para um lugar isolado, né, para ficar um pouco só. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Então assim, nem nos momentos tristes de Jesus, ele podia ter paz, né? Verso 14, desembarcando, na verdade assim, gente, João Batista já havia cumprido o seu papel também, né? Ele já tinha anunciado a Jesus, e como eu quero que o meu dia chegue e eu tenha cumprido o meu papel como João Batista, né? Eu cumpri o meu papel, a minha missão terminou. Acabou. Então João, ele anunciou, né? Falou do arrependimento e tal, o papel dele havia acabado. Né? E aí a multidão segue Jesus. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os enfermos. Veja bem, Jesus ele poderia dar um chilique lá, né? Não quero mais saber de ninguém, meu. Eu estou triste, estou chateado. Meu primo morreu, que era o profeta de Deus enviado. Eu vim para cá descansar, vocês vêm atrás de mim? Não, pelo contrário. Mesmo Jesus estando em estado triste, né? Ele atende aquela multidão, ele se compadeceu daquela multidão e curou os enfermos entre elas, né? Ele sentiu pena daquela multidão, né? Porque era uma multidão que ovelhas sem pastores, né? Ao cair da tarde, verso 15, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então os discípulos falaram: já é tarde, essa multidão veio de longe, aqui é deserto, não tem nada para comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. O que você responderia a Jesus numa situação dessa? Mas aqui também tem algo espiritual para a gente entender, né? Que o corpo de Cristo, ele é alimentado pela palavra de Deus, né? Nós aqui somos o corpo de Jesus. As crianças que estão aprendendo lá atrás é o corpo de Cristo. Elas estão sendo alimentadas pela palavra de Deus. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva,
tomou dos 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Alguns historiadores vão dizer que aqui eram mais de 15.000 pessoas, porque não se colocava a quantidade de mulher e criança, só contava homem. Era uma sociedade machista, né? Então, provavelmente, aqui muitos falam que eram entre 15.000 a 20.000 pessoas que Jesus alimentou. Eu e a Cris, né? É. O homem. Se fosse aqui, estavam lá. Se fosse nessa época, eu estivesse contando aqui. Estavam lá o João e o Felipe e algumas mulheres. O João, o Felipe, mais 10 mulheres, 20 crianças. Vejam só. 5 pães e 2 peixes. Esse é o grande milagre, né? Através de Jesus, ele multiplicou a matéria. Né? Então, é um milagre poderoso que, através do pouco, Jesus alimentou uma multidão de mais de 15.000 pessoas. Então, nos outros evangelhos, se sua Bíblia traz aí em cima, por exemplo, Marcos vai dizer lá, Lucas, João, capítulo 6, vão contar a mesma história. Vão falar que essa multidão tentou até tomar Jesus à força para o tornar rei, né? Isso certamente causaria não é o papel de Jesus, não seria a missão de Jesus, se tornar um rei terreno, né? Momentâneo, temporal. Ele é um rei eterno, e se a multidão o agarrasse e o fizesse rei por conta deste milagre, e ele usasse os seus poderes, ele teria morrido na cruz para nos salvar. Por exemplo, aqui, ele poderia muito bem ir lá e vingar João Batista. Ele não fez isso. O Rei da Glória resolveu se retirar a um lugar deserto, né? E o pouco nas mãos de Deus é muito. Quando a gente entrega o nosso pouco nas mãos de Deus, uma multidão pode ser alimentada. Logo a seguir, 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus falou para os discípulos, vão que depois eu sigo vocês, e ele acabou ali despedindo as multidões. E esse despedir das multidões parece que as pessoas não queriam ir embora, ele teve que forçar as pessoas a irem embora. E despedindo as multidões, verso 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Uma coisa que era corriqueira na vida de Jesus. Ele se retirava sozinho para orar, para ter os seus momentos com o Pai, né? Entretanto, verso 24, o barco já estava longe e muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Ou seja, o vento era contrário aí, né? Açoitado pelas ondas, o mar. Os discípulos estavam correndo o grande perigo de perder as próprias vidas. E aí na 4ª vigília da noite, ou seja, entre as 4 às 6 horas da manhã, de madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Ou seja, o mar estava bem agitado, com ondas, mas onde Jesus pisava, o mar acalmava, né? E esse mar aqui, ele também tem um sentido espiritual, que pode ser a nossa vida, né? A vida humana agitada, em turbulência, né? Que quando Jesus chega... Seja Emmanuel, e quando Jesus chega, né, a calmaria, né? E Jesus anda no meio da tempestade da nossa vida. Isso. Verso 25. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Ou seja, 4 horas da manhã, aquela neblina no mar, aquele mar agitado, aqueles ventos batendo, uma pessoa andando sobre as águas e falando: a morte veio buscar a gente antes do tempo, eu não quero morrer. Né? É um espírito, é um fantasma, né? Ele veio para recolher nossa alma. E aí eles começaram a ficar aterrorizados e gritaram, diz o texto, começaram a gritar de medo. Mas Jesus imediatamente, né, vendo aquela situação rápido, lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, né? Não fique com medo, sou eu. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, já que é você, né, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha lá. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Andando sobre as águas, imagina isso. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Um pedido que ele sempre nos atende. Quando nós clamamos: salva-nos, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Né? Adoraram a sua divindade, a Jesus como Deus. Parando ali um milagre realmente poderoso de Deus, né? Parando o vento, o mar agitado, né? Então a gente viu assim o poder de Deus, de Jesus sobre a natureza nesse episódio. E a fé de Pedro, né? Esmurecendo, porque realmente a gente pode tirar uma lição interessante daqui, que as lutas da vida, as dificuldades desse mundo pode realmente nos fazer afundar, né? A gente pode parar de olhar para Jesus e olhar para o vento, para a tempestade, para as angústias da vida e acabar afundando. Mas quando nós gritamos: salva-me, Senhor, Ele sempre vai nos responder. Ele estendeu a mão, tomou Pedro e ergueu. Então, estando já, verso 34 para terminar. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, que era uma terra habitada por pagãos, né? Não judeus. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Só de tocar neles, os enfermos eram. Vazava o poder de Jesus, né? Se as orlas da veste dele podem curar, imagina o toque dele.